E aí galerinha, beleza? Estamos aqui para resolver mais uma questão e hoje algumas questões sobre esse tema aí que está na tela, que é regra de 3, galera, certo? Simples e composta. Tá com dúvida, tá com dificuldade, ainda não entendeu? Então, pega a caneta, senta na cadeira, depois da vinheta a gente vai resolver. E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso canal Matemática em Questão. Aqui quem fala é o professor Everton. Estamos aqui para resolver questões sobre esse tema muito recorrente nos concursos, alguns assuntos ainda, alguns temas ainda na escola. E estamos aqui para tentar fazer com que vocês entendam de forma mais prática, certo? Mas antes de começar a aula, deixe seu joinha, curta o nosso canal, se inscreva no canal, beleza? Isso vai ajudar muito o canal e vai fazer com que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, assim como você que está assistindo agora, possa ajudar também, beleza? Sem mais delongas, vamos à aula. Bom, regra de 3 simples e composta. A regra de 3 é um cálculo matemático para a resolução de problemas que envolve 2, 3 ou mais grandezas, né? Quando a gente tem 2 grandezas, a gente diz que ela é uma regra de 3 simples. Se ela tiver 3 ou mais grandezas, ela se torna uma regra de 3 compostas, certo? E esse cálculo serve para que a gente também analise se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Ou seja, fazendo um resumo, a regra de 3 permite que você descubra um valor não identificado por meio de outros 2, de outros 3, de outros 4 valores. Beleza? Vamos lá. O que são grandezas diretamente proporcionais? 2 grandezas são diretamente proporcionais quando uma das grandezas aumenta e a outra também aumenta. Ou quando uma grandeza diminui e a outra também diminui. Né? Ou seja, o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção, ou a diminuição de uma implica na diminuição da outra, certo? A gente pode ter um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, mercadoria e dinheiro. Por exemplo, se eu vou na papelaria e compro 2 canetas, vou pagar, vamos supor um exemplo, R$5. A partir do momento que eu quero comprar mais canetas, ou seja, eu vou aumentar o número de canetas, eu também vou ter que pagar mais, né? Então, uma aumenta, a outra também aumenta, certo? E as grandezas inversamente proporcionais são aquelas em que, quando uma grandeza aumenta, a outra faz o quê? A outra diminui, ou seja, o aumento de uma implica na redução da outra. Um exemplo bem clássico daqui é velocidade e tempo, né? Quando você aí vai fazer sua viagem, vamos colocar um trecho, Rio-São Paulo, e você demora 2 horas para ir do Rio-São Paulo, só um exemplo, né? Viajando a 80 km por hora. Aí você chama um amigo seu, quer dizer, seu amigo te chama, ele vai no carro dele e ele, em vez de botar 80 km por hora no carro, ele bota 120. É lógico que você não vai demorar as 2 horas, você vai demorar menos horas, não é isso? Por isso que elas são inversamente proporcionais. Beleza? Mas, professor, e aí, como é que a gente vai resolver esses problemas de regra de 3? É bem simples, galerinha. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar as grandezas 2 a 2, certo? Mesmo elas sendo uma regra de 3 composta, a gente vai analisar somente 2 a 2 para não ter dificuldade e entender melhor o assunto, né? Depois dessa análise vai nos permitir dizer se elas são diretas ou inversas, que isso é o ponto-chave da regra de 3. Se eu tenho 2 grandezas e elas são diretas e eu no meu cálculo boto que elas são inversas, o cálculo vai dar errado, certo? E por último, realizamos os cálculos. Vamos lá para um exemplo, certo? Então o primeiro exemplo na tela está aí. Ó. Para fazer 2 bolos de aniversário, utilizamos 600 gramas de chocolate.
No entanto, faremos 15 bolos. Qual é a quantidade de chocolate que necessitaremos? Ou seja, as grandezas que estão envolvidas no problema é bolo e gramas de chocolate, não é isso? Então, vou colocar aqui, ó, bolo e gramas, só que de chocolate, beleza? Então, vou preencher 2 bolos, eu faço com 600 gramas. Se eu quero fazer 15 bolos, eu vou ter minha incógnita X. Olha o que a gente fez, ó. Analisamos agora as duas, vamos analisar as grandezas duas a duas. Então, o que eu vou fazer? Método prático, né? Eu vou chamar a grandeza que tem X de A e a outra de B. E vou analisar aqui, ó, A e B. Se elas vão ser diretas ou vão ser inversas, certo? Vamos lá. Se para fazer 2 bolos eu utilizo 600 gramas, se eu aumentar a quantidade de bolos, vai acontecer o que com a quantidade de gramas? Vai aumentar, né, galera? Então, o que eu faço? Eu saí de 2, fui para 15, saí de 600, eu vou sair para uma quantidade maior. Então, elas são diretas, certo? Se elas são diretas, galerinha, então agora é só reescrever, ó. 2 está para 15, assim como 600 está para x, ou seja, uma regra de 3 se transformou numa proporção, certo? O que a gente pode fazer para facilitar os nossos cálculos? A gente vai dividir aqui, ó, o 2 e o 600. Vamos simplificar. Então aqui dá 1 e aqui dá 300. Então agora eu faço o famoso cruz-credo, ó. 1 vezes x dá x e 15 vezes 300 dá quanto? Dá, se a gente botar 15 vezes 3 dá 4, certo? Vai dar 4.500. Então x, isso aqui vai ser em gramas. Então x vai ser igual a 4,5 quilos, galerinha. Certo? Qual a quantidade de chocolate? 4,5 quilos. Beleza? Difícil? Não, né, galerinha? Depois que a gente entende isso daqui, ó, é o coração da regra de 3. Se a gente errar isso aqui, é a questão. Vamos para um outro exemplo, certo? O que ele diz? Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80. Ou seja, 3 horas, ela demora 3 horas correndo a 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120? Ora, as grandezas são horas e quilômetros por hora, certo, galerinha? Ou seja, tempo e velocidade. Então, deixa eu preencher isso aqui. 3 horas, ela anda a 80 km por hora. Quanto tempo? X vai ser 120. O que a gente vai analisar? Analisar, ó. Vamos chamar a coluna, a coluna que tem X a gente bota A e a outra coluna a gente bota B. Então, vamos analisar, ó. A e B. Ora, se eu andando a 80 km por hora, eu demoro 3 horas, se eu aumentar a minha velocidade, galerinha, vai acontecer o que com o tempo? Ele vai diminuir. Eu aumento a velocidade e diminui o tempo. Quando aumenta e diminui, elas são inversas, certo? E agora é só resolver. O que acontece quando a gente tem uma grandeza que é inversa? A gente vai inverter os valores, ou seja, ó, 3 está para x, assim como eu vou inverter essa daqui. Ó. Em vez de ser 80 para 120, vai ser 120 está para 80. Ó. Então aqui, ó, a parte boa do cálculo, né? O que a gente pode fazer aqui ainda? Ó? Vamos simplificar. Ó. Aqui dá 1 e aqui dá 4. Aqui ainda posso simplificar, ó. Tudo por 4, ó. Aqui dá 2 e aqui dá 1. Então, o que me sobrou, galerinha? Sobrou 1 sobre x é igual a 1 sobre 2. Logo, x é igual a 2. Certo, galera? Então, ou seja, mesmo tempo seria em 2 horas. Beleza? Vamos para o nosso último exemplo.
né? Esse aqui um pouquinho mais elaborado, que agora repare que nós fizemos 2 exercícios de regra de 3 simples, onde só tem 2 grandezas. Esse daqui vai ser regra de 3 composta, mas nada bicho de 7 cabeças, vocês vão ver. Ó. 12 pedreiros, então eu já tenho minha primeira grandeza, pedreiros. 5 barracões, vou botar aqui barracões. A outra é dias e a outra é horas por dia. E agora eu vou preencher, certo? Então, 12, 5, 36. O número de horas por dia, ou seja, aqui vai ser o X, que deverão trabalhar 18 pedreiros para fazer 10 barracões durante 20 dias. Certo, galerinha? Então, nós temos aí 4 grandezas. Então, como é que a gente começa? A gente procura a fileira do X e bota A. E aqui a gente pode botar ó, B, C e D. Professor Everton, eu poderia colocar aqui no lugar do dias o B e C? Tanto faz. É a sua escolha. Por quê? Porque a gente vai analisar 2 a 2. Ó. Sempre a grandeza que tem o X com as outras. Ó. Então, eu vou analisar A e B. Eu vou analisar ó, essa grandeza hora por dia com pedreiros. Certo? Vamos lá. 12 pedreiros gastam 6 horas por dia para fazer um serviço. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, se eu vou aumentar a quantidade de gente, o que vai acontecer com as horas por dia? Eles vão precisar trabalhar essas 6 horas por dia? Vão precisar trabalhar mais ou menos? Vão precisar trabalhar menos, né, galera? Porque eu tenho mais gente para trabalhar. Então, se aqui aumenta e aqui diminui, elas são inversas. Primeira já está feita. Agora eu vou fazer A com C. Então agora vai ser ó, horas com dia e barracões. Fazer 5 barracões, eu demoro 6 horas por dia. Se eu aumentar a quantidade de barracões, vai aumentar a quantidade de horas por dia, né? Então elas são diretas. Aumento um, aumento outra, diretas. E a última, A com D, que agora é dias e horas por dia. Trabalhando 30 horas, 30 dias, eu demoro 6 horas por dia. Eu tenho 30 dias, demoro 6 horas por dia. Se eu diminuir a quantidade de dias, o que vai acontecer com as horas por dia trabalhadas para eu terminar o serviço? Vai aumentar, né? Eu diminuo uma e aumento outra, então elas são inversas. E aí, galerinha, é só resolver. De que forma? Fileira do X, ó, 6 sobre X, não muda. A coluna B, ela vai inverter. Se era 12 por 18, ficou 18 por 12. Vezes AC não muda, então fica 5 sobre 10. Né? E a D, ela vai inverter. Se era 20 sobre 30, agora é... Se era 30 sobre 20, perdão, agora é 20 sobre 30. E agora a melhor parte, né, galerinha? Essa parte é muito boa. 0 com 0 vai embora. O 5 com 10 vai embora, ó, aqui dá 1 e aqui dá 2. O 2 com 2 vai embora, aqui dá 1 e aqui dá 1. O 18 com 3, ó, aqui dá 1 e aqui dá 6. E o 6 com 12, galerinha, dá 1 e dá 2. Olha que bagunça que ficou, mas veja a praticidade, ó. 6 sobre x e do outro lado ficou o quê? Em cima ficou 1, 1 e 1. Ficou 1. E embaixo ficou 2, 1 e 1 ficou 2. Então agora eu uso cruz credo, ó. Então x vai ser igual a 6 vezes 2, 12 horas por dia. Beleza, galerinha? Gostaram? Espero que tenham gostado, galerinha, dessa aula. Foi muito bom resolver esse problema com vocês. Fique com Deus, até a próxima. Mas antes, deixe o seu like, curta o nosso canal, não custa nada, certo? Isso vai ajudar com que o canal cresça e que outras pessoas também possam ver. Beleza? Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Fui!